Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Os irmãos estão bem? Estão animados? Como o texto ele vai ser um texto longo, você pode permanecer assentado. Só abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas. Daqui nós vamos extrair algumas lições que considero importante para a nossa caminhada. Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas. Capítulo de número 24. Capítulo de número 24. Quem encontrou, diga amém. O que Lucas registra, gostaria que você ficasse bastante atento a isso aqui. O que Lucas registra com autoridade. Lucas era um médico e também era um historiador. Percebe-se que, a princípio, Lucas ele não fez parte desse processo que ele relata, porém, ele vai atrás de informações. Há quem diga que Lucas fez parte. Certo é que as informações que Lucas coloca no Evangelho de Jesus que leva o seu nome são informações que nos chamam a atenção. Ele nos leva a mergulhar na história. E quando você vai ler o Evangelho, se você lê ele concentrado, você vive o momento. E aqui ele relata alguns episódios no capítulo 24, episódios que ocorreu logo após a morte de Jesus Cristo. Quando ele começa o capítulo 24, ele vai falar sobre a ressurreição, mas trazendo algumas informações do processo da ressurreição. Jesus, quando ele andava com os seus discípulos, ensinando eles como eles deveriam se comportar, mostrando a eles a estrutura do reino que deveria ser implantada dentro do coração do homem, daqueles que crescem. E agora, Jesus passou esses 3 anos e meio convivendo com seus discípulos, trazendo informações a respeito da sua vinda, da importância ou do porquê da sua vinda. Ele estava treinando os discípulos para o estabelecimento da igreja, trazendo informações a respeito do poder que havia e que há no nome de Jesus. Mas para que tudo se tornasse realidade, Jesus precisava passar pelo processo da cruz. Então os discípulos e aqueles que estavam próximos sabiam qual era o plano, porque Jesus não estava guardando segredo de nada, mas ele estava colocando tudo diante deles para que eles pudessem ter ciência do que haveria de acontecer. Jesus é preso, é crucificado e é sepultado. Agora Lucas ele relata dizendo, eu vou ler com vocês o texto porque preciso fazer isso. Eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia. Versículo 1 do capítulo 24 diz, e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas, quem? As mulheres, ao sepulcro,
levando as especiarias que tinham preparado. Era costume. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, e eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e que seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E aqui ele cita o nome das mulheres. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, porque nós estamos nos preparando para o maior momento, o maior episódio que vai acontecer na terra, que é o rapto da igreja. Jesus vai buscar o seu povo, ele vem buscar o seu povo, isso é fato, vai acontecer. Eu vou dizer de novo, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, isso é uma realidade. Agora percebam o que acontece com todos os discípulos e as discípulas, aqueles que conviveram com Jesus. Jesus tinha acabado de morrer, mas ele tinha pregado a eles durante 3 anos e meio, dizendo: eu vou passar pelo processo da cruz. É necessário que o Filho do Homem passe pelo Calvário, que seja morto pelas mãos dos pecadores. Mas não se esqueça, ao terceiro dia, ele será ressuscitado. Jesus disse isso não foi uma vez, não foi 2 vezes, foi muitas vezes. E agora, quando eu leio o relato do apóstolo, olha o versículo de número 8. E lembraram-se das suas palavras. Jesus viveu 3 anos e meio com eles, conviveu com eles, e disse: eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Mas eles haviam esquecido. Haviam esquecido. Agora o anjo vem e traz a memória, dizendo: ele já falou para vocês, e vocês estão indo buscar Jesus, estão indo buscar o vivo entre os mortos. Ele não disse que iria ressuscitar, ele já ressuscitou. E elas, as mulheres, saíram às pressas e foram anunciar aos discípulos e todos aqueles que estavam reunidos. E acreditem, senhores e senhoras, quando elas chegaram, que deram a notícia, o escritor relata, e todos ficaram atônitos. Ficaram olhando para elas e dizendo: estão doidas. Mas teve um que saiu às pressas, o nome dele é Pedro. Saiu correndo e foi no sepulcro para tirar prova. Olha o versículo de número 12. Versículo de número 11. E as suas palavras lhes pareciam como desvario e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lenços ali posto, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Olhe para cá. Nós, na nossa caminhada de fé, nós enfrentamos um grande desafio
E o maior desafio que nós enfrentamos não é contra Satanás. O maior desafio que nós enfrentamos é contra nós mesmos. A nossa memória é muito curta, principalmente quando diz respeito a coisas espirituais. Jesus, o Verbo encarnado, estava entre eles. Jesus pregou a eles. Jesus anunciou a eles. Jesus colocou diante deles tudo o que iria acontecer. E quando acontece, eles esquecem, eles não se lembram o que Jesus havia dito. O texto prossegue. Versículo 13: e eis que no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, aproximadamente 30 quilômetros, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Jesus foi atrás dos dois discípulos, que estavam voltando para a cidade de Emaús. A palavra Emaús significa águas quentes, lugar confortável. Eles estavam em Jerusalém, eles eram discípulos, eles estavam reunidos quando elas trouxeram a notícia. Mas mesmo assim eles resolvem voltar para a sua cidade. Estavam tristes e desiludidos. E agora, Jesus começa a dialogar com eles. Olha o versículo 18: respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é hoje já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Olhe para cá. E é nesse ponto aqui que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. É nesse ponto. Eles viveram 3 anos e meio com Jesus. Conheciam Jesus. Mas a motivação que estava sendo desenvolvida no coração deles não era a correta. Por isso eles entristeceram. Por isso eles resolveram voltar para o conforto de Emaús. A motivação deles em estar perto de Jesus, porque na cabeça deles Jesus era aquele que iria resgatar Jerusalém, porque naqueles dias Jerusalém estava sob o domínio de Roma. Então na cabeça deles Jesus era aquele que vinha para resgatá-los, pegar a espada, reunir os soldados e resgatar a cidade. A motivação deles era essa. Por isso, quando Jesus morre,
Eles voltam para a sua cidade desiludidos, por mais que eles sabiam. Porque quando as mulheres contaram que o sepulcro estava vazio, eles estavam ali. Eles ouviram essas coisas. Mas mesmo assim eles resolveram ir embora. Porque eles estavam crendo da maneira errada. Eles não estavam tendo um propósito verdadeiro. A fundamentação da fé deles era uma fundamentação equivocada. Jesus não veio para lançar guerra contra Roma ou contra qualquer outro povo. Jesus tinha vindo para tirar o jugo do pecado. O reino que Jesus pregara a eles não era o reino de Jerusalém, não era o reino físico. Jesus tinha vindo e tinha dito a eles que o reino seria implantado, mas Jesus deu a lição. Jesus falou a eles, todos eles, quando a gente lê Mateus capítulo 6, quando Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus está tentando mostrar a eles que tipo de reino ele estava implantando, ou ele queria implantar. Não era um reino físico para possuir, para ter pompa, para dizer que eles eram o dono ou algo do tipo, não. O reino que Jesus estava propondo a eles era um reino espiritual. O governo que Jesus estava propondo a eles não era um governo físico, mas um governo eterno. Mas eles não estavam compreendendo, por isso, mesmo após a ressurreição, eles voltam para a cidade de Emaús. Agora, o que me impressiona é que mesmo eles, tendo a motivação errada para crer, desiludido e triste, Jesus não desiste deles. Perceba que Jesus deixa todos aqueles que estavam em Jerusalém e segue atrás daqueles dois que estavam voltando para Emaús. E Jesus começa a falar com eles e caminhar do lado deles. Mas eles estavam com os olhos fechados, não conseguiam ver, não conseguiam identificar que era Jesus. Porém Jesus deixou uma pista. Quando Jesus começa a falar sobre o Antigo Testamento, quando Jesus começa a falar sobre Moisés, sobre os profetas, você percebe isso na sequência do texto. Quando Jesus dá a eles a conhecer, quando eles abrem os olhos, a primeira coisa que eles falam um para o outro dizendo: você sentiu o mesmo que senti? Quando ele falava conosco, quando ele pregava sobre o Antigo Testamento, sobre Moisés e os profetas, o meu coração ardia. Eu sentia algo diferente no meu coração quando ele falava. Significa dizer que por mais que eles estavam crendo com a motivação equivocada, mesmo assim o coração deles estava aberto para Jesus. E essa lição eu quero colocar diante de você, que por mais que às vezes você olha para todas as situações e circunstâncias da vida, e você se sente desmotivado, e você pensa que Jesus não está vendo, mas se o seu coração estiver aberto, para que a palavra dele entre em seu coração, você vai começar a sentir o ardor da presença dessa palavra. E quando eles entendem essas coisas, Jesus aparece a eles e faz-se conhecido. A primeira atitude deles é voltar para Jerusalém e unir-se aos 11 e todos aqueles que ali estavam. Presta atenção no que eu quero dizer para você. Talvez, até hoje, você creu com a motivação errada. Talvez, você está crendo, está vindo à igreja porque você precisa de um milagre. Talvez você está vindo à igreja, você está aqui na igreja porque você está interessado em que Deus abra uma porta.
Talvez você está aqui porque você deseja que Deus venha fazer alguma coisa ao seu favor. Eu tenho uma notícia que às vezes não vai ser favorável a você. Essa motivação que você está tendo é a mesma motivação dos 2 discípulos que estavam voltando para Emaús. A motivação nossa não pode ser esta. Eu não posso servir a Deus porque estou interessado em que Ele abra uma porta de uma empresa, em que Ele me cure de uma enfermidade, em que Ele resolva um problema familiar. A motivação de eu servir a Cristo não pode ser esta, porque se for esta eu vou me decepcionar. Se for essa a minha motivação, eu vou viver uma vida de decepção. Não é essa a motivação correta. Aí você pergunta, pastor, qual é a motivação que eu preciso desenvolver em mim? A motivação que você precisa desenvolver em você é a motivação de adorador. O adorador verdadeiro, ele vai adorar independente de qualquer coisa. Pode estar doendo, pode estar na paz, pode estar na saúde, mas também pode estar na doença. Mas a minha adoração, ela vai ser colocada diante do altar. A minha motivação precisa de ser a motivação de adorador. Eu adoro a Deus não é por aquilo que Ele pode fazer. Eu adoro a Deus não é por aquilo que Ele vai fazer. Eu adoro a Deus por aquilo que Ele representa em minha vida. Ele é o Salvador da nossa alma. Foi Ele quem pagou o preço. Foi Ele quem escreveu o meu nome e o seu no livro da vida. Não existe motivação maior do que essa. Um certo dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e dizendo: Jesus, nós realizamos maravilhas, nós expulsamos demônios, nós fizemos tantas coisas maravilhosas. E Jesus disse: vocês estão alegres por isso? A alegria de vocês é porque vocês expulsaram demônios? A alegria de vocês é porque vocês pregaram bem? A alegria de vocês é porque vocês fizeram maravilhas? Está errada a motivação. A alegria de vocês precisa estar em saber e ter a convicção de que o vosso nome está escrito no livro da vida. Nós não podemos andar dessa forma. Precisamos ter a convicção de que cada dia que passa nós estamos mais perto do céu. Romanos 13:11 diz que nós precisamos de nos despertar. Por quê? Porque nós estamos mais perto da nossa salvação do que quando aceitamos a fé. Os dias estão passando, as horas estão avançadas, e nós precisamos nos preparar para o maior evento que vai ocorrer nessa terra, que é o arrebatamento da igreja. Nós precisamos estar motivados, todos os dias motivados em vir à casa de Deus, em adorar ao nome de Jesus, em renunciar às coisas que estão sendo colocadas diante de nós. Por quê? Porque nós estamos muito perto do arrebatamento da igreja. Eu falei para vocês há uns dias atrás que nós precisamos estar com a nossa mala pronta. Nós precisamos estar com a nossa mala pronta todos os dias. Eu não posso vacilar, porque quando a trombeta tocar, eu preciso estar pronto para entrar nesta caravana. Nós só vamos ter uma chance. Imagine um negócio desse. Imagine um negócio desse, irmão Wagner. Nós só vamos ter uma chance. Só uma. Não vai ter duas chances, é uma. E às vezes eu fico enrolando, perdendo tempo, procrastinando. Eu não tomo uma decisão na minha vida. Eu estou enrolando, o tempo está passando, eu estou enrolando e nunca tomo uma decisão na vida para viver uma vida com Cristo.
Você pode trabalhar, você pode executar, você pode fazer suas atividades, você pode estudar, você pode fazer aquilo que você precisa fazer, mas você tem que estar com o seu nome pronto. A sua vida tem que estar pronta, porque nós não sabemos o dia em que nós vamos embora dessa terra. Quando eu lembro disso, que o arrebatamento da igreja vai ser algo instantâneo, e que eu preciso estar pronto, todas as horas que me lembro disso, eu preciso fazer uma retrospectiva, preciso olhar para aquilo que já fiz, eu preciso fazer uma introspecção, olhar agora quem sou eu. Será que eu estou pronto para o arrebatamento? Será que aquilo que estou fazendo vai me dar a oportunidade de ouvir o tocar da trombeta? Não adianta nós vir à igreja durante todo o ano de 2025, como nós frequentamos em 2024, não adianta a gente fazer isso se nós não vier com propósito. Qual é o nosso propósito? Ajudar pessoas, comungar a nossa fé, mas principalmente preparar a nossa vida. Estar pronto, estar alinhado. Se Jesus voltar hoje, eu vou para o céu. Se Ele voltar amanhã, eu estarei pronto para ir para o céu, porque a minha vida é sempre essa, é pensando no céu todos os dias. Eu preciso levantar de manhã pensando no céu, eu preciso dormir à noite pensando no céu, eu tenho que acordar, eu tenho que dormir e sonhar com o céu. Olhe para cá. Às vezes, as coisas me atrapalham, as aflições do dia, as demandas do dia, me tiram o foco, me tiram o foco. As pessoas são tão voltadas para aquilo que é terreno. Eu tenho um tio, que é tio da Áquila. Um dia eu estava andando com ele no pasto, estava olhando um gado, e ele com tudo aquilo eu disse: para que tudo isso? Ele trabalha de sol a sol, não se veste bem, não se relaciona, mas a usura tomou conta do coração dele, e ele não consegue pensar em outra coisa. Eu disse para ele, lá no meio daquele pasto, eu disse: para que isso? Isso vai te levar aonde? Qual vai ser o resultado dessas coisas? Vai perder o melhor da terra. Qual é o melhor da terra? Ter a convicção de que eu pertenço ao céu, de que se Jesus voltar hoje eu vou para o céu. Eu estou vivendo essa terra, mas o meu lugar não é aqui. Eu não posso colocar o meu coração nas coisas, eu não posso colocar o meu coração naquilo que é terreno, que é perecível. Jesus disse isso. Mateus capítulo 6, verso 19, verso 20 e 21. Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntai tesouro no céu, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. A gente precisa tirar o coração dessa terra. Precisamos viver nessa terra, trabalhar nessa terra, comer o que precisa comer aqui, mas o meu e o seu coração não pode estar aqui. Eu preciso pensar no céu todos os dias. Esses dois discípulos, eles estavam tristes e desiludidos. Estavam voltando para a sua cidade, lá para as águas quentes, para o conforto de Emaús, porque o objetivo deles não foi alcançado. Qual era o objetivo? Que Jesus pegasse uma espada, Jesus desse o grito de guerra, os soldados se levantariam e enfrentariam o Império Romano. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para libertar as almas. Jesus veio para tirar a aflição do aflito. Jesus veio para trazer calmaria onde há tempestade. Jesus veio para lhe ajudar a abrir os olhos espirituais para enxergar aquilo que está além da nossa vista. Para isso Ele veio. Nós não podemos esfriar a nossa fé.
Eu gostaria que essa semana, início de ano, que você levantasse a sua cabeça, que você olhasse para o céu e que você imaginasse o trono de Deus, que você pudesse ver o que tem lá dentro, o que lhe aguarda, o que lhe espera. Tem coisas maravilhosas nos aguardando. É muito maior e muito melhor do que aquilo que estamos vendo. Quando eu vejo um avião decolando com 190, com 200 pessoas, um peso absurdo, diz que coisa maravilhosa, um avião voando. Quando a gente pega um voo de cruzeiro, por exemplo, que você olha para tudo, que coisa maravilhosa estar aqui em cima. Só que logo na sequência, eu penso e você precisa pensar, daqui uns dias eu não vou precisar de avião. Daqui uns dias eu vou poder atravessar o universo. Daqui uns dias a barreira, a matéria não é limite para mim. Daqui uns dias eu terei um corpo transformado, que eu sairei daqui e irei para Nova Jerusalém. Daqui uns dias eu descerei da Nova Jerusalém e virei para a terra. Porque o espaço e o tempo, a matéria já não será mais limite para mim. É isso, uma pequena fagulha daquilo que Deus tem para mim e para você. O seu corpo será transformado. Esse avião que você já voou, esse carro que você já andou, essa casa que você já comprou, não é nada diante daquilo que está lhe aguardando, daquilo que está lhe esperando. É muito maior do que essas coisas. Ai, é muito maior. Eu preciso desenvolver esse pensamento na minha mente. Há um céu que te espera, há uma mesa preparada que lhe aguarda, há um Cristo ressurreto que está pronto para vestir a roupa de servo, para servir a mim e a você na Nova Jerusalém. Há algo maravilhoso esperando pela igreja de Jesus. Mas eu preciso estar motivado. E a minha motivação é essa: eu vou para o céu, eu preciso ir para o céu, eu quero encontrar Jesus, eu quero abraçar Jesus, eu quero estar com Ele eternamente. A minha motivação precisa ser o céu. Se eu ficar por aqui pensando nas coisas terrenas, motivado com as coisas terrenas, às vezes eu passo 2, 3 horas, 4 horas por dia estudando para um concurso. Faço coisas malucas para poder passar em um concurso. Faço coisas malucas para ganhar dinheiro. E o nosso Jesus está olhando para nós dizendo: mas para que isso? Para que essa loucura? Para que isso? Não vai te levar a lugar algum. Se nós compreender o que a Bíblia nos diz, nós vamos viver muito mais feliz. Porque o Salmo 128 diz, Salmo 127 diz que o Senhor Deus trabalha para os seus filhos enquanto eles dormem. Presta atenção. Presta atenção. Enquanto você vai estar dormindo, está dormindo, Jesus está trabalhando ao seu favor. Já a porta vai se abrir. É por isso que Jesus disse em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não adianta levantar cedo, comer pão de dores. Não adianta fazer essas coisas. Se Deus tem prosperidade para a sua vida, se você for fiel, ela vai chegar. Porque o Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Tudo é de Deus. Para que essa angústia? Para que essa correria? Desapega. Desapega. Se apegue nele. Se apegue em Cristo. Viva uma semana diferente. Levanta de madrugada. Vai falar com Deus. Vai ler a Bíblia. Vai buscar intimidade com o Espírito Santo. Ele vai te fazer enxergar aquilo que você não viu ainda.
Ele vai te motivar, você vai ver. A motivação ela vem por meio da oração, por meio do conhecimento bíblico, ela vem por meio da vigilância. Há um céu que nos espera, há uma Jerusalém celeste que nos aguarda, e nós precisamos estar preparados para morar com Cristo. Que Deus abençoe vocês. Não sejamos como os 2 discípulos que estavam indo a caminho de Emaús. Que a nossa motivação possa ser o céu. Que nós acreditemos sempre que Jesus ressuscitou e que Ele está à destra de Deus Pai, olhando para cada um de nós e torcendo por nós, para que a gente seja bem sucedido. Abra mão do que for necessário. Abra mão do que for necessário. Não troque a sua salvação por nada. Não troque a sua salvação por nada. Guarde a tua coroa. Segure ela. Segure. O inimigo vai tentar tirar de você. Mas há um Deus que vela por você e por sua alma, que vai te guardar, que vai te proteger, e você vai conseguir chegar do outro lado. Em nome de Jesus Cristo. Quero convidá-los a ficarem em pé. Louvado seja Deus. Tem alguém que quer reconciliar com Jesus hoje? Aceitar Jesus como o Senhor da sua vida? Escrever o seu nome no livro da vida? Se Jesus voltar hoje à noite, você também vai junto com essa grande caravana. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E você não veio aqui por acaso. Ele te trouxe aqui para ouvir essa palavra, para ouvir os louvores. E se essa palavra ardeu no seu coração, você sentiu desejo, não seja resistente à voz do Espírito de Deus. Tem alguém para Jesus hoje? Se não tem, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar uma nova oportunidade. Mas isso não é garantia que você terá essa nova oportunidade, porque só Deus conhece o amanhã. E a minha oração, meu desejo, é que todos nós estejamos prontos para o arrebatamento da igreja. Mas também o nosso desejo é que Jesus volte logo para buscar a sua igreja, porque queremos estar eternamente com o nosso Deus. Vai ser algo maravilhoso, extraordinário. Que você possa sonhar com o céu essa noite, que você possa ter uma experiência com Deus, que você possa sonhar com o trono de Deus. Comece a pensar nos céus, comece a orar, e Deus vai te dar revelações, Deus vai te dar oportunidade de ver o céu por dentro. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Espírito Santo, o Senhor que conhece todas as coisas, o Senhor conhece a minha, conhece as nossas vidas. O Senhor sabe, ó Deus, de tudo que acontece com a gente. O Senhor sabe dos nossos pontos fracos, mas também sabe, ó Deus, da força que estamos fazendo para vencer. Mas sozinho, Pai, nós não somos capazes. Se o Senhor estiver conosco, nós venceremos todas as batalhas. Se o Senhor estiver no nosso barco, o nosso barco não vai afundar. Eu peço a Ti, Senhor, que abençoe a Tua igreja. Abençoe, ó Deus, o Teu povo. Abra o entendimento. Ó Deus, que a Tua palavra possa aquecer o coração de cada um dos meus irmãos. E que eles possam ter revelação com os céus. Que eles possam ter experiências com o Espírito Santo. Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu peço a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Pai, eu quero ver testemunhos aqui. Pessoas testificando que teve um encontro contigo. Pessoas testificando, Pai, que teve experiências contigo. Que o Senhor deu a elas, ó Deus, a oportunidade de ver o céu por dentro em visão. Faça isso com a Tua igreja, Senhor. Restaura, Papai amado, o primeiro amor de cada um de nós. Nos ajuda a crescer na Tua presença.
Nos encha da tua presença e da tua graça. Nós não queremos mais ser como antes. Nós queremos ser cheios e cheios e cheios da tua presença. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Amém e amém.